Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos aqui presentes e a todos quantos nos acompanham pela RTP. Eu lembro de uma forma especial os nossos doentes, os idosos, os nossos imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos aqueles que neste momento estão a trabalhar. E hoje, de uma forma especial, não posso esquecer os avós, os nossos avós. Hoje é o dia do avô, dos avós, e por isso rezo nesta Eucaristia por aqueles que já partiram e por aqueles que estão entre nós e que muitas vezes são os pais dos netos, porque estão mais tempo com os netos que os próprios pais. Rezemos por todos eles. E também quero rezar por outra situação especial. Faz hoje 56 anos que foi celebrado a primeira Eucaristia nesta igreja. Por isso mesmo, rezemos por toda a comunidade do Sagrado Coração de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus continua a falar-nos do reino de Deus. Hoje, ele diz-nos que ser cristão é ter como prioridade, como valor fundamental, como tesouro na vida, o reino de Deus, e este reino é o próprio Jesus Cristo. Mas nem sempre colocamos Cristo no centro da nossa vida. E a Eucaristia ajuda-nos a reconhecer as nossas fragilidades e a pedir perdão ao Senhor. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis.
Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: Pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor meu Deus, vós fizestes reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente, para saber distinguir o bem do mal. Pois quem poderia governar o vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: Porque foi este o teu pedido, já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas a sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Senhor, eu disse, a minha herança é cumprir as vossas palavras. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Consola-me a vossa bondade, segundo a promessa feita ao vosso servo. Desçam sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz as minhas delícias. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Por isso eu amo os vossos mandamentos, mais que o ouro mais fino. Por isso eu sigo todos os vossos preceitos e detesto todo o caminho da mentira. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. São admiráveis as vossas ordens, por isso a minha alma as observa. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Quanto amo, Senhor, a vossa Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. E àqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E àqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. Palavra da salvação. Pede o que quiseres. Quem é que não gostaria que Deus dissesse isto a cada um? Aliás, Ele diz todos os dias, nós é que parece não ouvimos. Pede o que quiseres. O que é que nós pediríamos a Deus? O que é que um jovem como Salomão, porque Salomão era ainda adolescente, torna-se rei tão cedo e Deus diz-lhe, pede o que quiseres. O que é que um jovem nos dias de hoje pediria a Deus? De certeza que se eu perguntasse a cada um de vós, e até aos jovens, diriam saúde, paz, passar nos estudos. Alguns pediriam uma carreira brilhante, outros de certeza que pediriam o Euromilhões, dinheiro. Aliás, algumas vezes, eu quando passo em alguns santos, algumas imagens dos santos nas igrejas, eu vejo por baixo dos santos uns papéis dos Euromilhões, e não sei porquê. As pessoas devem pedir aos santos que saia, de facto, aquilo que se pede. Não é grave, não é grave. É aquilo que nós pedimos, a saúde, a paz, o dinheiro. Seria isso. De facto, a resposta deste jovem Salomão surge aos olhos da nossa mentalidade atual como uma loucura, uma oportunidade única perdida. Salomão tinha a faca e o queijo na mão. Quando Deus diz aquilo, ele podia ter escolhido tanta coisa. Era a oportunidade da sua vida. E às vezes a gente perde a oportunidade da nossa vida. E o que é que ele fez? Ele trocou o brilho do ouro e a cor do dinheiro, do poder, pela luz da sabedoria divina. Salomão era jovem e tinha tudo para ser feliz e famoso. Inteligência, poder e até beleza. Mas ainda assim,
era um jovem sonhador, como todos os jovens são nos dias de hoje, cujo coração insatisfeito procura o tesouro da vida, busca incansavelmente a pérola da sua existência. Ele também procurava. Volta-se para o lugar certo. Aqui é que está Salomão. Ele volta-se para o lugar certo, para o alto, para Deus, que se apronta a dar-lhe tudo gratuitamente. Como nosso Deus é bom. Mas o jovem sabe como é perigoso enverdar na vida pelo facilitismo e difícil a arte de ser feliz. Por isso, Salomão não pede longa vida, Salomão não pede riqueza, nem a morte dos inimigos, porque isso seria uma alegria momentânea. Ia ganhar e depois, pronto, a alegria haveria depois outras dificuldades que iriam acontecer. Pois essa felicidade era momentânea. Ele pede, e aqui é que está, um coração inteligente para saber distinguir o bem do mal. Eu lembro quando entrei nesta paróquia, nas minhas palavras no início, o que eu pedi ao Senhor perante a comunidade foi estas mesmas palavras de Salomão. Um coração inteligente para distinguir o bem do mal. Porque, tendo a sabedoria, tendo um coração inteligente, tudo o resto vai correr bem. E Deus dá-lhe a sabedoria para praticar a justiça. Deus deu a Salomão. Se sondarmos com honestidade e generosidade o nosso coração, depressa veremos a ilusão de tantos sonhos. E sentiremos a diferença entre o sonho e a realidade, entre a ilusão e o que precisamos de facto. Quantas coisas pedimos a Deus e não é tão importante. Há prioridades na vida e, segundo Jesus, devemos aspirar aos dons mais altos que o Senhor nos oferece. É sobre isso que nos fala o Evangelho através das parábolas. Nas duas parábolas que ouvimos no Evangelho, a parábola do tesouro escondido no campo e a parábola da pérola preciosa, a questão principal abordada é a da descoberta do valor e da importância do reino de Deus. Jesus quer falar da importância do reino de Deus, não só para a sua altura, principalmente para a nossa. Na primeira parábola, um homem encontra um tesouro escondido que ele não procurava. Quem não gostaria de encontrar um tesouro? E sem esperar. Foi o que este homem aconteceu. Encontrou um tesouro sem esperar. Ele não procurava. E na segunda parábola, um negociante que procurava uma pérolas preciosas, o segundo procurava pérolas preciosas, ele encontra uma pérola de grande valor. Um encontrou sem procurar e o outro encontrou porque procurava. O que é que isto tem a ver connosco? Na nossa vida, muitas vezes acontece isto. Há pessoas que não procuram o reino de Deus, nem Cristo, nem querem saber de Cristo para nada, e o encontram na vida e mudam a sua vida. Isto acontece. Temos o exemplo de São Paulo, o nosso São Paulo. São Paulo que apenas perseguia os cristãos, não queria saber do reino de Deus, não queria saber de Cristo, aliás era contra os cristãos. Perseguia, queria prendê-los. E o que é que aconteceu? A caminho de Damasco, ele descobre a verdadeira pérola. Ele descobre o grande tesouro e converte-se. Descobre o reino de Deus que ele não estava à espera. Ele descobre Cristo na sua vida. E dá-se a conversão de Paulo. Ele encontra, de facto, o grande valor da sua vida. E isto acontece com muita gente. Aconteceu com muitos santos e acontece com muitos nos dias de hoje. Por outro lado, como nos diz a segunda parábola, existem pessoas que procuram uma riqueza, aquelas riquezas momentâneas, seja no dinheiro, seja no trabalho, entre outras riquezas, e acabam encontrando uma riqueza maior. Acabam encontrando Cristo na sua vida. Procuraram, mas acabaram por encontrar aquilo que eles não estavam à espera. Muitas vezes procuramos coisas que para nós parecem preciosas e prioritárias, mas descobrimos uma outra riqueza, outra pedra preciosa, mais importante, de grande valor, como nos diz o Evangelho.
O que há em comum entre estas duas parábolas? O que é que há em comum entre estas duas parábolas? Ambas dizem que os que encontraram o tesouro e a pedra preciosa venderam, qual foi a atitude? Venderam tudo o que tinham para adquirir as riquezas encontradas. Isto é, tudo o que eles tinham e achavam que era de valor, que era importante, deixou de ser, foi esquecido. Aqui está o que faz o reino de Deus, aqui está quando Cristo entra no nosso coração, o que nos acontece. Ao encontrar o reino de Deus, eles perceberam que o que tinham não valia nada, não era prioritário. O que é este reino de Deus que o Senhor nos fala? O reino de Deus é o próprio Jesus Cristo. Não há nenhum bem terreno que se compare ao reino de Deus. Isso já nos diz o Salmo, que ouvimos foi cantado tão bem, e isso nos diz o Salmo de hoje. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. Eu amo os vossos mandamentos mais que o ouro mais fino. Vejam lá, é assim que tem de ser. Quer a parábola do tesouro escondido, quer a parábola da pérola preciosa, sugerem que o reino proposto por Jesus, esse mundo de paz, de amor, de fraternidade, de serviço, de reconciliação, que Jesus veio anunciar e oferecer, é um tesouro precioso que os seguidores de Jesus devem abraçar antes de qualquer outro valor ou proposta. Os cristãos são, antes de mais, aqueles que encontraram algo de único, de fundamental, de decisivo, o reino. Vendem tudo, deixam tudo, largam tudo por Jesus e pelo seu reino de amor. Esta é a atitude do cristão. Já largaram tudo? Já deixaram tudo? Hoje, pelo menos, deixaram. Estamos todos aqui, deixaram. Há muitos que foram passear, que foram para a praia, está um dia belíssimo aqui na Madeira. Hoje foram fazer outras coisas. Vocês escolheram, deixaram isso tudo para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus e depois poder, então, viver essas situações, esses momentos. Esta é a atitude do cristão. Foi esta busca insistente pelo reino de Deus que fez que um homem importante, um santo importante, Santo Agostinho, procurasse insistentemente a verdade. Santo Agostinho procurava insistentemente a verdade. Ele procurou na filosofia, no manicaísmo, ele procurava a verdade. Até que um dia ele foi a uma missa ouvir Santo Ambrósio em Milão. E numa dessas missas em que ele ouvia o Santo Ambrósio, este Santo Agostinho cai por terra. E surge, ele encontra aquilo que procurava. Surge a famosa frase de Agostinho: tarde te amei, eis que estavas dentro de mim e eu te procurava fora. Estavas comigo e eu não estava contigo. Muitas vezes procuramos a verdade, procuramos Jesus Cristo fora, nos outros, quando Ele está dentro de nós e nós esquecemos disso. Por isso, caros irmãos, peçamos ao Senhor um coração atento e inteligente, que saiba discernir e fazer as escolhas necessárias nos momentos oportunos da nossa vida. Que a todos Deus nos conceda sabedoria para vivermos bem a nossa vida que precisamos e sermos no mundo um sinal do reino, um sinal de Cristo, pelo qual vale mesmo a pena viver. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e
julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. O que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Unidos no Espírito Santo, peçamos, irmãs e irmãos, a Deus Pai, para nós e para os outros fiéis, os dons que Ele tem preparados para todos, dizendo com fé e humildade: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Santa de Deus e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e por todos os fiéis, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes, pelos que fazem do Senhor o seu tesouro, e por todos os que o negam e ofendem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos ao Senhor. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a palavra de Deus e pelos fiéis que a escutam e se convertem, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que ofereceis a salvação a todos os homens e mulheres e não quereis que nenhum deles se perca, fazei que os acontecimentos deste mundo concorram para o bem dos que vos amam. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Eu creio que sois
Oremos. Senhor, que nos destes a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, estamos a chegar ao fim da nossa celebração. Nós já descobrimos o nosso tesouro, estamos aqui, e muitos no mundo já descobriram o tesouro que é Cristo. Por isso é que estamos aqui a rezar. E pelo mundo fora, há muita gente a rezar. Precisamos de viver este Cristo na nossa vida, aí sim. Mas há também muitos que ainda não descobriram Cristo. E esperemos e rezemos por eles, mas temos a missão também, depois daquilo que escutamos, ir lá fora e anunciar. E sermos estes apóstolos, seguidores do Senhor e anunciadores da Boa Nova. Rezai por todos os sacerdotes, pelas vocações. Rezai por cada um de vós e rezai em especial pelos avós. Não esqueçam hoje dos vossos avós que estão entre vós, de telefonar, de rezar por eles, de falar um bocadinho com eles. Daqueles que já partiram, rezai também por eles. Um bom domingo a todos, aqueles que nos acompanham pela RTP e a todos vós. E um obrigado, RTP, por mais uma vez ajudar-nos nesta transmissão a levar a mensagem do Senhor pelo mundo fora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê em paz, que o Senhor vos acompanhe.